nosso canal, se inscreva, acompanhe o nosso canal, porque ali nós alimentamos com a mensagem da palavra do Senhor. Tá? É importante que a igreja esteja sempre acessando, dando o seu like lá, curtindo aquilo que nós produzimos, porque assim nós conseguimos alcançar outras pessoas por meio das redes sociais. Enquanto a gente vê tanta coisa boa, bobagem, piadas indecentes, coisas, tantas fake news, tantas coisas erradas que vê na internet, nós precisamos ali colocar e povoar a internet com a mensagem da palavra do Senhor. E o nosso canal está ali para transmitir a palavra do Senhor. Nós temos o tempo de refrigério. Nós vamos retomar agora, essa semana, a gravação da segunda temporada do nosso podcast. Nós colocamos ali as mensagens. Nós temos ali também o tempo de refrigério, né? Então nós alimentamos o nosso canal com a mensagem do Senhor. E nossa equipe já está procurando querido? Maravilha. Então nós vamos, nesse momento, dar sequência à nossa série de mensagem. Nós estamos pregando sobre viver sem se perder. E o livro que nós estamos trabalhando é o livro de Eclesiastes. É um livro que foi escrito por Salomão. Tá? Salomão escreveu esse livro. E então nós estamos trabalhando na temática desse livro, é como a gente viver sem se perder. Nós hoje vamos então entrar numa dimensão da nossa série, falando sobre as convicções de um peregrino. A nossa temática de hoje é quais são as nossas convicções. O que nós podemos, na nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé, quais são as convicções que nós temos, Salomão vai apresentar para nós. Mas até aqui, nós vimos qual é o sentido da vida, qual é a razão da vida. E Salomão diz que o homem ganha, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Essa foi uma pergunta do salmista, e é uma pergunta de muitos filósofos, muitas pessoas: o que eu ganho nessa vida? Salomão também fez essa pergunta: o que eu ganho nessa vida? E ele começou a buscar o sentido para a vida. E a gente viu que, no primeiro ponto, ele viu que debaixo dos céus não há nada novo, tudo é a mesma coisa, só muda as formas de pecar, só muda as formas de fazer as coisas, mas tudo não há nada novo, tudo é a mesma coisa. Salomão ele chegou a essa conclusão. Nós vimos também que Salomão ele disse que o conhecimento também é correr atrás do vento. Você não vai encontrar sentido para a vida no conhecimento, na filosofia, em qualquer outro conhecimento. Você não vai encontrar sentido para a vida no conhecimento. Ele diz que é correr atrás do vento. Nós vimos também que não há realização plena debaixo dos céus. O homem não vai conseguir viver uma vida plena, alegre, satisfeito com a vida aqui debaixo, se ele olhar só na dimensão horizontal, se ele olhar só para esse mundo, ele nunca vai encontrar o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira razão da vida. Ele não vai encontrar razão plena. É por isso que a gente vê pessoas que têm muitos recursos financeiros, pessoas que têm fama, e elas não têm sentido, elas não têm alegria, elas não têm vida, porque nessa dimensão horizontal, Salomão diz que nós não vamos encontrar o sentido para a vida. E aí ele chega, no capítulo 2 que nós vimos, ele chega a morte é o destino de todos. A morte é o destino de todos, tanto para sábios quanto para tolos. A morte é o destino de todos. E o que gera desespero nessa primeira reflexão do escritor de Eclesiastes, Salomão, é que no final do capítulo 2, quando ele diz assim: todo mundo vai morrer, todos nós vamos morrer, tanto tolo como inteligente, tanto branco como preto, tanto rico como pobre, todos nós vamos morrer. Do que importa você viver uma vida sábia, uma vida firme, uma vida privando das coisas, tá? E aí nós precisamos tomar cuidado daquela filosofia que muitos têm: já que eu vou morrer mesmo, posso comer de tudo, vou comer, vou viver em qualquer lugar. Precisamos ter cuidado com isso, tá? Não é bem assim. Quando você fala que vou comer isso, porque eu vou morrer mesmo. Se eu não comer, eu vou morrer. Se eu comer, eu vou morrer, então eu vou comer. Tá? A única coisa que eu tenho prazer é isso, então eu vou morrer, eu vou comer. Cuidado com essa filosofia. Salomão, mas ele está mostrando que nós vamos morrer.
E o autor de Eclesiastes vive essa crise também. Assim que você vive, né, de maneira saudável ou não, você vai morrer. Se você vive de maneira saudável ou não, você vai morrer. Nós vamos morrer um dia. Ele chega a essa conclusão. E a conclusão dele é que tanto o sábio como o tolo morrem. E às vezes o sábio morre antes do tolo. Às vezes o sábio morre antes do tolo. E nesse ponto dá um nó na cabeça da gente. Ele compreende: rapaz, fulano é aquela pessoa tão sábia, uma pessoa tão boa. E ela morreu com um camarada, gente ruim, cara que não faz nada, está aí vivendo. Às vezes dá um nó na nossa cabeça. Mas agora, nesse último bloco, nós encontramos um versículo que o autor ele vai dizer o seguinte: ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Olha que coisa linda. Assim, ao homem que agrada a Deus, dá sabedoria, conhecimento e felicidade. É verdade que não existe nada novo debaixo dos céus. É verdade que a busca do conhecimento só gera cansaço e trabalho, e meio. É verdade que não existe realização nesse mundo material, nesse mundo horizontal. Não há felicidade, realização plena aqui debaixo do sol. É verdade que todos nós vamos morrer um dia, mais cedo ou mais tarde. Mas ele destaca aqui: mas aquele que Deus se agrada. E veja que o foco aqui não está no homem, o foco aqui está em Deus. O foco não está no indivíduo, não está em nós, mas está em Deus. O homem que Deus se agrada. A esse homem que Deus se agrada, Deus é gracioso com este homem, e Deus dá a esse homem sabedoria, conhecimento e felicidade. Deus se agradou de nós, Deus se agrada de nós. É isso que o texto está aqui. Perceba que o autor descobre no final do bloco do capítulo 2 que a vida ela é insana, e que nesta vida insana, né, nós só podemos encontrar sentido para a vida, nós só podemos encontrar razão para a vida se nós estivermos conectados com Deus. Não há sentido para a vida fora de Deus. Não há sentido. Buscar viver com a comunhão com o Criador, viver a partir da sabedoria do Criador, viver a partir do discernimento do Criador. Isso é que vai trazer sentido para a nossa vida. Lembrando que os nossos primeiros pais se desconectaram de Deus por meio do pecado, através do pecado, se separaram de Deus, e agora a única maneira da gente encontrar verdadeiro sentido para a vida é nos reconectando com Ele, conectando com Ele, e isso só é possível através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que nós somos reconectados com Deus. Lembrando, isso, nós temos que ter em mente isso. Não existe como se conectar com Deus e ter uma vida de conexão com Ele fora da compreensão de quem é Jesus, da convicção de que Jesus, Ele é Deus, que Ele entrou na história e que Ele, de uma maneira amorosa, porque Ele nos amou, Ele se rende ao seu amor e ao seu perdão, e nós recebemos a graça de Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Isto é essencial para você encontrar sentido e razão na sua vida, só conectados com Deus por meio de Jesus Cristo. E daí então Salomão ele vai ganhar a consciência, ele vai ganhar um discernimento, ele vai ter um discernimento, ele vai dizer assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Isso aqui é lindo. Salomão, depois que ele vê que não é na sabedoria, que tudo é novo, não há nada novo, que ele vê assim: para tudo há um tempo. Ele vai ter um discernimento, para tudo há uma ocasião certa, para tudo há uma coisa certa. Perceba isso, querido. Deus ele é responsável por criar ondas no tempo. Isso é uma figura de linguagem muito bonita. Deus é Ele quem cria ondas, né? Tudo há uma ocasião certa. Deus vai criando ondas.
durante a nossa existência, vai criando ondas. E a coisa bonita que nós devemos aprender é que nós somos responsáveis de ser como surfistas para pegar a onda. Tá? Quem já viu um surfista aí no mar, sabe? O surfista ele não vai ficar batendo de frente com a onda, ele vai pegar a onda e ele vai navegar na onda. Então, Salomão está dizendo, para tudo há uma ocasião certa. Então, Deus, na história, vai movendo a onda. Tem coisas que acontecem com nós, por isso que há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para colher, há tempo para plantar. E Deus vai lançando essas ondas, e a nós agora cabe como surfista surfar nas ondas de Deus, que Deus cria na nossa vida. Ganhar o discernimento de perceber que Deus levanta a onda e que existe tudo, que existe tempo para tudo debaixo do céu, tempo para tudo na nossa vida, e nos cabe aprender a pegar a onda e não criar a onda. O grande problema é que às vezes nós, em vez de pegar a onda, a gente acaba criando onda e batendo na onda. Quem já foi no litoral aí já sabe, né? Eu, por exemplo, quando eu gostava eu morava no litoral, e quando eu vou para o litoral, eu gosto de entrar no mar. E eu procuro sempre aquele mar que tem menos ondas. E aí tem um lugar que você, logo você vai entrar, você leva pancada. Mas se você não souber, você leva pancada. Você apanha, uma te joga, as ondas jogam longe. Mas depois você aprende, você entra, você chega num lugar que aí você só fica assim, ó. Eu tô gostoso. Não sei se você, quem já foi ao litoral sabe disso. Aí você fica assim, a onda vem, você dá aquela levantadinha, não precisa você ficar batendo. Porque se ficar, você cansa, você morre. E é perigoso até, alguns são levados pela própria onda. Então nós temos que aprender, as coisas na nossa vida acontecem com essas ondas que Deus coloca, nós temos que aprender, e nós precisamos ter um discernimento. É isso que Salomão está travando aqui, para a gente ter o discernimento de encontrar no tempo de Deus, o que Deus quer fazer naquele momento da nossa vida, naquela circunstância. Nós precisamos entender qual é o tempo de Deus na nossa vida, o que é que Deus está fazendo na sua vida nesse exato momento. E uma boa imagem para Eclesiastes 3 é a de que Deus é um consultor. Nós temos aqui o nosso irmão Eduardo, que é engenheiro, né? Então ele chega lá na obra com uma planilha, né, Eduardo? Com a sua tableta lá e vai passar para o mestre de obra, para aqueles que estão executando a obra, né? O que é que deve ser feito. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar a planilha de Deus para a gente saber o que Deus quer para a nossa vida. Para que a gente não construa a obra de maneira errada, não faça a obra de maneira errada. O porquê estar por detrás de alguns eventos da nossa vida, o porquê do momento, o que Deus está nos convidando a experimentar naquele momento, quando nós estamos conectados com Deus, quando nós estamos nessa dimensão, mesmo que ele esteja passando por um problema difícil, por uma situação difícil, nós vamos entender que Deus está na história, Deus está mudando, Deus nos dá sabedoria, e Ele vai me dar condições para mim saber o que Ele está fazendo na minha vida naquele momento. Eclesiastes 3 nos convida a ganhar a consciência do que Deus está fazendo. É olhar a prancheta e perceber qual é o próximo passo de Deus na minha vida. E é tentar compreender por que algumas coisas estão acontecendo, o porquê estar por detrás de alguns eventos, de alguns acontecimentos, de algumas ondas que vêm sobre nós, porque desse momento e o que Deus está me convidando a experimentar. Mas olhando aqui no capítulo 3, né, nós somos desafiados a ter o discernimento, né, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo. Nós somos convidados ao discernimento. E logo em seguida, ele diz que há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para pôr no coração, também pôs Deus no coração do homem um anseio pela eternidade. Então, a gente tem que ter um discernimento de que há tempo para tudo. E isso aqui, quando Deus está colocando, ele diz que há um limite, há tempo para tudo. E esse limite é entre você nascer e você morrer. O limite estabelecido é entre você nascer e você morrer. O limite desse tempo do que Deus está fazendo para nós. Na vida existe uma fronteira. Se você vai fazer alguma coisa, se você vai desenvolver algum projeto, né, como perder peso, como ter filho, como realizar um projeto social legal, né, como se realizar profissional, fazer um curso ou qualquer outra coisa, o tempo limite é entre você nascer e você morrer. Esse é o tempo limite. E o autor de Eclesiastes ele fala no versículo 11, né, que Deus colocou em nós, né, esse anseio pela eternidade. Ele nos deu uma consciência de
que a nossa vida não se limita apenas em construir essas coisas materiais. Ele colocou dentro de nós um anseio pela eternidade, algo que transcende a essa vida aqui na terra, um anseio por algo muito maior, algo que a história parece não ter poder para nos oferecer, um anseio por uma realização que a nossa vida profissional não nos dá condições de realizar, de ter, um anseio por prazer que a vida familiar, com filhos, netos, parece não nos oferecer na história. Existe algo mais. Você já pensou nisso? Existe mais algo muito maior para você do que você comprar um carro novo, comprar uma casa nova, você formar em medicina, em engenharia, em qualquer outra formação, ou você desenvolver um projeto social. Há algo muito maior do que isso. E Deus disse que Ele colocou em nós um anseio pela eternidade, algo que transcende, algo maior. E quando nós fazemos a junção da consciência do limite e a percepção de que existe algo maior, algo que transcende a história, surge nas nossas reflexões o conceito das convicções do peregrino, que é a nossa caminhada hoje. Nós temos algumas convicções como peregrinos que nós somos. E Pedro, no capítulo 2 da sua primeira epístola, ele trabalha com esse conceito de que nós somos peregrinos, de que nós estamos na história, mas que nós estamos aqui de passagem. Nós temos que entender isso. Nossa terra não é aqui, nossa pátria não é aqui. Nós aqui estamos de passagem. Alguns ficam 5 anos, 2 anos, 3 anos, outros ficam 80, 90, mas não é a nossa morada definitiva aqui na terra. Pedro coloca isso. E existem 2 perigos para a vida do peregrino. E nós somos peregrinos, nós somos chamados um pouquinho à frente, eu vou mostrar isso. O primeiro perigo do peregrino é, na passagem dele por cidades e países e culturas, ele se deixar formatar pelos valores e a cultura e perder a sua própria identidade, se esquecer de quem ele é e perder o seu passaporte, se esquecer de qual é a sua cidadania. Então tem muitos cristãos que estão passando por esse mundo e estão esquecendo, se deixa formatar, se deixa se envolver com as coisas desse mundo e esquece da eternidade, esquece de onde ele é e para onde ele está indo, e esquece dos valores que Deus colocou para ele desenvolver nessa vida. E ele se perde. Esse é o perigo do peregrino. O segundo perigo do peregrino é porque ele está de passagem, como aquela palavra que Jesus conta, intitulada como a parábola do bom samaritano, e é o perigo da alienação. Como você está de passagem, você não quer atender aqueles que estão sofrendo à beira do caminho, você não quer ajudar aquele que precisa de você à beira do caminho, você passa a ter passo de lado, você não se envolve com os problemas dos outros, você se torna egoísta, você só pensa em si mesmo. Esse é outro problema do peregrino, de ser egoísta, não pensar no próximo, não pensar no outro. E Jesus resumiu o decálogo em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E como peregrino a gente precisa entender que minha vida é para servir o outro. Deus me colocou aqui não para minha vida egoísta, não só para mim me auto-realizar, mas é para me ajudar os outros também. Então o peregrino ele está de passagem, mas ele tem uma missão. Pelo menos o peregrino, no conceito bíblico, ele tem uma missão. Veja o texto de Hebreus, capítulo 11. Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Perceba isso. O autor diz que todos eles, quem são eles? O escritor está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Elias, e todos que viveram lá no Antigo Testamento. E de todos os crentes, todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. O que foi prometido para eles? Uma nação grande, um território grande, e eles morreram sem ver isso concretizado. Mas olha só, eles viram de longe eles saudaram, eles reconheceram que eram estrangeiros e que eram peregrinos na terra, né? E esta convicção nós podemos ver no versículo 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, porque por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado do Deus dele, pois preparou-lhes uma
felicidade. Olha que coisa linda, querido. Pare para você pensar nisso aqui, dizendo, olha, eles esperavam algo. Muita atenção, a gente precisa ler a Bíblia falando com a gente precisa ler a Bíblia contra a gente. Nós precisamos de ler a Bíblia e dizer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso ser transformado, o que eu preciso crer. A Bíblia tem que falar para mim, que às vezes a gente lê a Bíblia olhando para o outro, olhando para outra pessoa, mas nós temos que ler a Bíblia olhando para nós. Foi prometido para eles uma grande nação, um território grande, e eles correram sem ver isso, mas eles esperavam. É preciso a gente aprender a ler a Bíblia dessa forma. E olha o que o texto diz: eles esperavam por uma pátria melhor. Você quer essa pátria melhor? Você quer essa pátria melhor para você? Eles esperavam uma pátria melhor. Eles queriam uma pátria plena. E no texto diz que esta pátria é a pátria que Deus vai oferecer para eles, uma pátria celestial. E olha aqui comigo, uma das frases mais profundas e mais belas da Bíblia é esta. Presta atenção aqui no final. Olha, por esta razão, olha que lindo, por esta razão, não se envergonha de ser chamado Deus dele. Olha, Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele. Que coisa maravilhosa. Imagine agora assim, uma cena, só para a gente imaginar, lá no céu, Deus olhando para os seus filhos aqui na terra, que tem a convicção do peregrino, que anda com ele, que está conectado com ele. Ele olha e fala com o Gabriel, o arcanjo Gabriel, está vendo lá meu filho? Meu filho, ele está lá na história, e ele vive com a convicção de um peregrino. Ele está na história, ele tem uma missão, mas ele não se deixa perder pelas inúmeras ideologias, as paixões da história. Ele continua focado no reino de Deus. Então ele está fazendo diferença na sociedade, como cidadão, como cristão, como cidadão do reino dos céus. Porque no seu passaporte está escrito que a cidadania dele não é da terra, a cidadania dele é do céu. E Deus olha lá na eternidade e fala para Gabriel: olha, Gabriel, veja meu filho, olha meu filho, veja, eu me alegro, eu não me envergonho de dizer, eu sou o Deus dele. Será que Deus também assim com você e comigo? Deus não se envergonha de dizer, eu sou o Deus de liberado? Porque liberado, ele anda com a convicção de um peregrino, conectado comigo, ele anda fazendo a minha vontade, ele procura fazer diferença. Será que Deus olha para mim e não se envergonha de mim? Por causa da minha vida, da maneira que eu vivo, se eu estou vivendo realmente olhando para aquilo que ele tem prometido para mim, que é a pátria celestial, minha vida e minha história é construída não só na dimensão horizontal, mas eu olho para a vertical e eu digo, Deus tem um lugar glorioso, maravilhoso preparado para mim, e eu construo a minha vida aqui na horizontal, olhando para o vertical, olhando para essa pátria. E Deus diz que não se envergonha daqueles que caminham pela fé como peregrinos, convictos. Eclesiastes capítulo 3. Então nós podemos, além de Salomão, ele vai fazer descobertas e ele vai fazer percepções. E no sermão de hoje nós vamos olhar para algumas descobertas de Salomão. E no próximo domingo nós vamos olhar para algumas percepções. Então no sermão de hoje nós vamos olhar, eu vou chamar vocês para a gente dar uma olhada rápida em algumas percepções que Salomão tem. Então, quando ele ganha a consciência de que ele é um peregrino, de que ele está na história, mas o sentido da vida transcende a história. Ele está na história, mas a sua vida com Deus o convida a viver com os olhos da eternidade. Os seus pés estão aqui na terra, mas os seus olhos estão no céu, olhando para Deus, Filho, o autor e consumador da sua fé. Quais são as descobertas que Salomão faz? Nós temos uma sequência de verbos no verso 2, do verso 2 ao verso 14, nós temos uma sequência de verbos, e por duas vezes o autor vai dizer descobrir, porque no meio, lá no verso 3, ele não vai usar o verbo descobrir, mas fica subentendido que também ele descobriu, mas deixa subentendido que ele descobriu. Então ele faz três descobertas. Vamos ver quais são essas três descobertas. A primeira descoberta que ele faz é essa: descobrir que não há nada melhor para o homem de ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Essa é a primeira descoberta que ele fez. Na convicção que um peregrino, nós que somos peregrinos, estamos na terra,
Nós precisamos ter essa convicção. Ele está na história, mas o sentido da sua vida transcende a história, e ele descobre que não existe nada melhor do que ser feliz. Agora perceba uma coisa comigo, essa felicidade que ele está falando aqui, não é a felicidade que nós vimos lá no capítulo 2, versículo 1, versículo 11, que ele diz que aquilo não foi nada, ele buscou, não é aquela felicidade da agenda dele lá, ele buscou no vinho, tá? Prazer no vinho, ele buscou na riqueza, ele buscou no conhecimento, ele buscou a felicidade nisso, e ele não encontrou. Então esse ser feliz aqui, não é nas coisas materiais, porque ele já tinha dito anteriormente que ele não encontrou sentido para a vida, ele não encontrou razão, e que isso é tudo vaidade. Ele deixa isso, onde ele lembra que ele tentou na extravagância do vinho, ele tentou nos projetos profissionais, ele tentou na riqueza, ele tentou na fama, ele tentou no sucesso, no poder, mas nada disso funcionou, nada disso trouxe felicidade para ele. Então nós precisamos questionar Salomão, o que Salomão quer dizer com felicidade aqui? E daí, nós vamos trazer à mente nossa aqui, um pensador, um escritor, ele escreveu esse livro Mosaico do Presente, Henri Durat, Renault, né? Mais ou menos pronuncia assim. Ele diz o seguinte, ele fala uma coisa muito interessante, esse pensador, ele diz assim, que o contentamento não é o sentimento, que o contentamento não é o sentimento, o contentamento é uma opção do coração e uma escolha do coração. Ser feliz não é um sentimento, ser feliz é uma escolha, você escolhe ser feliz. Contentamento é uma decisão, você escolhe. Talvez em outras palavras, Rubem Alves, né, ele trabalha isso também no texto que ele fala, né, da pipoca e do piruá. Não sei se você já leu esse texto de Rubem Alves, muito interessante. Ele fala da pipoca e do piruá, né? O piruá é aquele milhozinho que quando você põe na panela para fazer a pipoca, aquele milhozinho ele fica lá duro, ele não entra no processo de virar pipoca. E então o piruá é esse milho que resiste e não se torna pipoca. O Rubem Alves diz que todos nós passamos por adversidades, todos nós passamos por momentos difíceis, pelo fogo. Alguns utilizam esses momentos para fazer a oportunidade de se virar pipoca, tirar proveito, crescer nesse momento. Outros preferem ficar como um piruá, duro, azedo, amargo, né? Que não presta para nada, que joga fora. Voltando então aí para o pensamento de novo, ele disse que pessoas que exercitam o contentamento não são pessoas que não passam por problema. No entanto, passam por problemas e optam e decidem no coração por não guardar amargura, não guardar murmuração, reclamação, mas outras passam pelos mesmos problemas e agem diferente, optam por um coração de murmurar, de reclamar, de ficar amargurado, ressentimento. E assim que nós podemos entender o que o apóstolo Paulo vai dizer, quando ele diz, em tudo dai graça. Só é possível dar graça em tudo, se nós desconectarmos a palavra felicidade de sentimento, e entender que felicidade é uma opção, é uma decisão do coração. E foi assim como o apóstolo Paulo, ele escreveu, eu aprendi e decidi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância, mesmo sendo alimentado, mesmo tendo fome, mesmo tendo muito passando necessidade. Eu aprendi e eu decidi ser feliz e viver contente, não me entregar à amargura. Contentamento, meus irmãos, felicidade, o que Salomão está dizendo aqui, é um exercício de coração. Quando a gente não exercita o contentamento no coração, mais e mais, ele se torna azedo, amargurado, revoltado, mais e mais se torna, e a gente se envelhece, cai no semblante. Por quê? Porque contentamento e gratidão não é um sentimento, é um exercício de coração. Agora perceba o que Salomão diz aí, né? Perceba o que Salomão diz, ele diz que ser feliz está muito
muito ligado com praticar o bem. Ele vai dizer, né? Descobri que não há nada melhor para o homem ser feliz e praticar o bem. Perceba que praticar o bem está ligado com ser feliz. E isso é muito interessante. Não existe nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Agora, praticar o bem está diretamente ligado com ser feliz. E é interessante porque um autor de mais de 3.000 livros, tá? Ele tem uma percepção intuitiva disso. E hoje nós temos a comprovação científica de que isso é verdade. Essa comprovação que Salomão chegou hoje, a própria ciência diz, um estudo, né, da Universidade de Michigan, tá, nos Estados Unidos, aponta que fazer o bem contribui efetivamente para o equilíbrio emocional e o sentimento de felicidade. Fazer o bem, quando você faz o bem, quando você ajuda alguém, quando você coloca ao lado, isso produz em nós satisfação, isso produz em nós alegria, isso produz em nós prazer. A ciência comprova isso. Há doutores aqui nessa noite conosco, nós temos o Guilherme, tem o Guilherme Henrique, o pai e o filho, eles podem nos ajudar nessa questão. E é interessante que ele vai dizer que essa pesquisa vai dizer assim: fazer o bem intensifica a produção de serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. E esses são neurotransmissores responsáveis pelo sentimento de bem-estar. Então, quando você faz o bem, tá, esses neurotransmissores estão lá no seu cérebro, eles são alimentados, eles são exercitados. Isso vai gerar bem-estar, isso vai gerar prazer. A Guilherme já deu várias vezes testemunho aqui de quantas pessoas chegam lá no consultório dele, porque às vezes não está precisando nem de remédio, precisa de uma boa conversa para tentar ajudar aquela pessoa a encontrar sentido para a vida dela, para encontrar um equilíbrio na vida dela, para que ela possa. E essas pessoas adoecem com doenças psicossomáticas porque decidem não viver felizes, e aí começam a amargurar, fazer essas coisas e não fazem, e às vezes vivem uma vida só para si mesmo. Eu não sabia que fazer o bem, né, produz para nós tanta coisa maravilhosa no nosso organismo. Isso implica que isso mostra para nós por que as pessoas egoístas são infelizes. Pessoas egoístas são felizes porque pessoas egoístas vivem para si mesmas. E quanto mais vivem, mais insatisfeitas estão. Os egoístas são assim: ele nunca vai estar satisfeito, ele nunca vai estar feliz, ele quer mais, porque ele vive para ele mesmo. E quando nós vivemos para servir os outros, para ajudar, para fazer o bem, nós somos mais realizados. Salomão diz isso, e é bíblico, está aqui. Isso implica porque as pessoas se dedicam a fazer algo pelos outros, são pessoas mais realizadas. Isso explica porque as pessoas, quando usam a sua capacidade e a sua habilidade profissional para fazer dinheiro, para comprar coisas para si mesmo, para a sua segurança, e vivem só para si, são pessoas infelizes. Tem, mas não são felizes. Enquanto pessoas que usam as suas habilidades profissionais para construir algo que gera diferença, que faz diferença para a vida de outros, são pessoas mais resolvidas, pessoas mais equilibradas, pessoas que vivem melhor. E ao contrário, se tornam pessoas mal resolvidas. E esse versículo termina dizendo, né? Ele termina dizendo para nós: enquanto vive, não existe nada melhor para o homem de ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Por quê? Por que Salomão está dizendo isso? Porque nós nascemos, ele já diz antes, nós nascemos e nós morremos. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. O escritor de Hebreus afirma: tem a morte. E quando a morte chega, vem o juízo. Está lá em Hebreus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após isso segue o juízo. Um momento em que nós vamos prestar contas para Deus, Criador, acerca do que nós fizemos aqui nesta vida. E aqui, meus queridos, nós teremos assuntos para vários sermões. Quando nós falamos de eternidade, de salvação eterna, nós podemos lembrar de maneira simbólica de que em Apocalipse existem dois livros. O livro onde estão registradas todas as nossas obras, e se Deus resolver ler e nos julgar a partir delas, a gente está ferrado.
para não dizer nós estamos no inferno. Agora, existe um outro livro em Apocalipse, que é o livro da vida. E nesse livro, onde não tem registro de obras, tem apenas o nome, o nosso nome, o nome escrito no livro da vida, o nome daqueles que olharam para Jesus e reconheceram que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, e se renderam a Ele, e se entregaram a Ele por amor, e receberam dele o amor, o perdão e a graça. Quem tiver no livro da vida não passa pelo julgamento do livro das obras, mas quem não tiver no livro da vida será julgado. Uma dimensão que percorre toda a Bíblia, e todos nós prestaremos conta a Deus do que nós fizemos com os nossos talentos que Ele nos deu. Na Bíblia nós vamos encontrar isso. Um dia nós teremos que prestar conta, um dia você vai comparecer diante de Deus para prestar conta. Os salvos, aqueles que compreenderam Jesus, não é para a condenação, é para os seus galardões, mas os ímpios é para a sua condenação, porque Deus nos deu habilidade, e nós somos o que somos porque Ele nos deu competência, nós somos o que somos porque Ele nos deu oportunidade, nós somos o que somos porque temos vida, e nós dependemos dEle. Veja o último versículo do capítulo 12 de Eclesiastes, quando ele diz, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Opa! Naquele dia, meu querido, ninguém vai esconder. A justiça nossa, o nosso Supremo Tribunal Federal, esconde os erros, as falhas de muitos e não julga corretamente. Mas lá, meu querido, ninguém vai poder esconder de Deus. Ninguém. A vida é uma dádiva entre o nascer e o morrer. Um tempo de Deus. Ele te capacitou, Ele te deu oportunidades, ferramentas, e um dia Ele vai perguntar para você, você está? Ele vai perguntar, tem consciência disso? O que você fez com isso? O que você fez com a vida que eu te dei? E você quer saber o que Deus quer com a sua vida? Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a palavra, é o que Salomão foi procurar fazer. Para os jovens que estão aqui nesta noite, é interessante que o livro de Eclesiastes vai descartar o seguinte, olha o que o Eclesiastes diz para os jovens, e aí não só para os jovens, mas para todos nós. Ele diz assim, o Eclesiastes diz assim, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz, seja feliz no seu coração, nos dias da sua juventude. Se o seu coração mandar, faça o que o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, faça, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará ao julgamento. O que eu tenho feito com a minha vida? É interessante que aqueles que são cristãos há mais tempo costumam associar a ideia de pecado meramente a atitudes erradas. E de fato existe essa dimensão do pecado, das coisas erradas, atitudes erradas. Mas se nós ponderarmos que usar a vida na direção errada é também um grande pecado. Não usar o tempo que Deus nos deu para crescer, para fazer coisas acontecerem, para abençoar pessoas, é um grande pecado. Usar os talentos e a habilidade que Deus me deu para viver para mim mesmo, de maneira egoísta, é pecado. É um erro. A palavra pecado no Antigo Testamento, em hebraico, significa literalmente errar no alvo. É não fazer aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Deus me deu vida, Deus me deu habilidade, Deus me deu competência, Deus me deu oportunidade para um propósito, para uma finalidade. E quando eu uso isso só para mim, de maneira egoísta, eu errei mal. Eu preciso encontrar no tempo, como Salomão diz que há tempo para todos, encontrar o que Deus quer que eu faça em cada momento, em cada tempo da minha vida. E essas ondas que Ele queria para me entender, na maneira que eu esqueço disso, que eu me desconecto dele, que eu procuro ver da minha forma, eu estou errando o alvo. Mas vamos continuar, porque é uma segunda descoberta. Olha o que ele diz na segunda descoberta. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Aqui é muito bom, né? Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Aqui no versículo 13, não tem o verbo descobrir, mas nós podemos perceber na poesia que o autor quer dizer que ele descobriu também que há prazer no comer e no beber, e ser recompensado pelo trabalho, é um presente de Deus.
E aqui a coisa fica muito boa, meus queridos, porque por 6 vezes ele vai usar um caperdia. No capítulo, ele vai usar um caperdia. E esse caperdia ele vai dizer: coma, beba, desfrute da vida, coma, bebe, seja recompensado o seu trabalho. Agora, desses 6 caperdias que ele vai usar, o mais interessante é o último. E eu creio que, com propósito, nesse último, o autor estende um pouco mais a explicação da frase e acrescenta elementos. Veja só o que ele faz nos outros. Ele diz: coma e beba. Mas aqui ele é mais explícito. Aqui ele diz: coma com prazer a sua comida. Ele não só come e bebe, ele diz: coma com prazer. Eles têm. Você já parou para pensar que muitas pessoas não comem comida com prazer? Tem pessoas que não têm tempo nem para comer, chega em casa comendo e come, ele não para desfrutar, para comer com prazer. Ele não tem tempo, ele está tão focado no trabalho, ele está tão focado em atividade, em fazer e tudo, porque ele não para para degustar uma boa comida e desfrutar. Apresse, milhares de pessoas no mundo não têm o que comer. Milhares de pessoas morrem diariamente por não ter o que comer. E nós temos uma refeição, e nós temos que dar graça. Por isso que tem que sentar de Deus: muito obrigado. E comer aquilo que Deus nos deu, seja um pãozinho, seja um arroz, seja um feijão, seja a lasanha. Comer com prazer e desfrutar daquilo que Deus deu a gente com alegria. Às vezes nós somos como aquilo que eu contei no sermão lá, né? Lembrando da outra, de Rubem Alves, né? Outra crônica de Rubem Alves, quando ele fala do menino da jabuticaba, né? O menino comendo jabuticaba. O menino, enquanto tinha muita jabuticaba na bacia, ele sentou lá e às vezes vai comendo e não percebe. Aí quando chega lá na última, ele diz: agora está acabando, agora ele vai tentar degustar, aprender, né? Às vezes nós somos assim. Precisamos desfrutar. Por que nós precisamos? Porque isso é dádiva de Deus. Ele vai dizer: beba o vinho de coração. Aqui a coisa começa a ficar boa, né? Quem gosta do riozinho, opa, cuidado, né? Coma o arroz, o feijão e beba água. Coma, mesmo que seja aquele arrozinho novo, aquele feijãozinho, coma e beba e tenha prazer. Mas o autor diz: beba o vinho de coração alegre. Olha só, pois Deus, né, já se agradou do que você fez. E aqui nós precisamos lembrar o que tem por trás dessa reflexão do autor de Eclesiastes. Aqui está por trás a teologia da criação. A teologia da criação, que é: trabalhará 6 dias e no 7º dia você vai descansar. É a capacidade da gente chegar no fim do dia, né? E assim como Deus na teologia da criação dizer: chega, para, eu trabalhei já o suficiente, agora é hora de eu desfrutar, agora é hora de eu sentar aqui com minha família à mesa e comer com prazer. Chega! Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou me alimentar com cálice de vinho, com moderação. Porque Deus me ensinou a pôr limites na minha vida. Há tempo para trabalhar, mas há tempo também para me desfrutar. Como eu disse, Guilherme, pai e filho que estão aqui, como médico, eles sabem de quantos problemas de saúde seriam solucionados se as pessoas viverem de maneira equilibrada. Quantos problemas? Saberem a hora de parar. Sabedoria do Criador. A gente não vive muitas vezes como surfista, surfando na onda. A gente vive muitas vezes como quebrando as ondas, batendo na onda, e a onda detonando o nosso corpo, porque a gente não aprende a viver. Veja a outra parte. Ele vai dizer assim: olha, desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida, sem sentido, toda a vida dessa vida, sem sentido, que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias, sem sentido, pois esta é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Desfruta a vida com a mulher que você ama, que Deus te deu, com o homem que Deus te deu, que você ama, e Ele te deu. Como é triste a gente ver hoje no mundo as relações conjugais se tornando tão descartáveis. Por que isso? Por causa do nosso imediatismo em ser feliz.
por causa do nosso imediatismo, do nosso egoísmo, de transformar o outro em matéria-prima para a nossa felicidade. Então, se ele não me faz feliz, se ele não me realiza, se ele não, eu descarto. Já não serve mais para mim, eu já não amo mais ele, eu já abandono ela ou ele. A felicidade é uma atitude de coração. Nós vimos ontem no nosso estudo, né? Com os casais aqui, é uma decisão. Eu decido amar minha esposa e vou amar. Eu digo para a Cristina que eu quero chegar lá, né? Nós já estamos aí, eu fiz os meus 60 agora, né? E nós já estamos com quase 40 anos de casado. Eu quero chegar lá nos meus 50, 60 anos de casado, se Deus me der vida. Eu quero pegar assim nas mochilinhas dela e dizer: oh, que coisinha boa, essa mochilinha aqui. Quando ela era lisinha, eu também passei a mão, né? Eu desfrutei da minha amada. Não há nada melhor do que isso. Vocês, né? Aqui o casal mais jovem de casado aqui, acho que é Guilherme Henrique, né? Guilherme Henrique, o casal mais jovem. Desfrutar da mulher mais jovem, da sua mocidade. Não há nada melhor do que isso. Recompensa. Salomão está dizendo que não existe nada melhor que um homem e uma mulher envelhecer ao lado do seu parceiro, da sua parceira. Não existe nada melhor, pois essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho. No versículo 10, né, ele vai dizer: o que as suas mãos tiverem que fazer, que faça com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Você que está aqui em atividade profissional, você que tem uma responsabilidade profissional, o autor está dizendo que o que você tiver que fazer, né, você vai ser colocado para fazer, porque colocado sob sua responsabilidade, é a tarefa de você realizar, e você faça isso com toda a sua força. Não faça corpo mole, não faça trabalho meia boca, não entregue a coisa com baixa qualidade, faça tudo como profissional que você é, faça tudo com excelência. Seja onde você estiver, como profissional você tem que entregar com excelência. É dádiva de Deus. Vamos fazer as coisas corretas. Não existe atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria na sepultura. Por isso, o tempo que você trabalhar, e fazer é aqui e agora, e deve ser feito com excelência, com qualidade, para glorificar a Deus. É entre o tempo de nascer e o tempo de morrer. E voltando para o nosso texto, quero destacar ainda esse carpe diem, né? Ele diz: descobrir também o poder de comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. E aqui nesse carpe diem ele vai destacar também a questão do trabalho. Olha só o que ele diz: não há nada para o homem melhor do que encontrar prazer no seu trabalho. Está lá no capítulo, olha o que ele vai dizer, vamos voltar lá. Não há nada melhor para o homem ou para a mulher encontrar prazer no seu trabalho, desfrutar do seu trabalho, ser feliz em seu trabalho. Esse autor, Simon Sinek, ele ganha milhões de dólares vendendo livro. Foi o que eu citei lá no início, tentando oferecer para as pessoas que são infelizes em seu trabalho um caminho, para que as pessoas descubram que por trás do que ela faz, por que ela está fazendo aquilo. E quando a pessoa descobre o porquê ela está fazendo aquilo, ela vai encontrar felicidade. Existe o que você faz, como você faz e por que você faz. E o que você faz são as atividades. E quando você faz, é o que você faz sem consciência, porque você guarda isso no seu coração. Tudo se torna pesado quando você não entende o porquê você está fazendo. Mas existe uma outra possibilidade. Você está numa atividade profissional que só tem o quê e não tem o porquê. Aí você vai entender por que você está fazendo o trabalho e não está se realizando. Não existe uma razão por trás do que você está fazendo. E nós podemos ver isso nos votos, por exemplo, quando os médicos vão fazer o seu julgamento, eles vão dizer lá, eles vão falar disso, viver para promover a saúde das pessoas. Mas quando o médico entra no mercado de trabalho,
Ele tem que pagar a conta do consultório, ele tem que pagar os seus funcionários, ele tem que... Aí, muitas vezes, o porquê do seu trabalho, às vezes a gente deixa passar. Assim como os advogados também. Os advogados, às vezes, nossa missão é promover a justiça na sociedade, proteger os oprimidos. Muito legal isso. Mas na hora que tem que pagar a conta, na hora que tem que pagar a conta do teto, na hora que tem que pagar a conta do escritório e tudo, ele às vezes esquece do porquê do seu trabalho. Pastores, nós pastores, às vezes nós esquecemos por que nós somos pastores. E então, Simon Sinek, esse autor, ele vai dizer o seguinte: trabalhar duro por algo que você não se importa é chamado de estresse. Trabalhar duro por algo que você ama é chamado paixão. Um filósofo grego antigo ele diz: descubra o que você ama fazer e você nunca mais terá que trabalhar. Descubra o que você ama fazer e você nunca terá que trabalhar. Trabalhar nesse sentido é enfadonho. Precisamos tomar cuidado, porque esse negócio de paixão muitas vezes é equivocado. E aí eu queria trazer, só para que nós já estamos chegando ao final aqui, queridos, tá? E eu queria trazer um pouquinho sobre essa mulher, Liz, é uma jovem, né? Liz Porrão, uma jovem mulher cristã, crente do Senhor Jesus. Ela tinha feito um trabalho fantástico em 2008, quando ela tinha 22 anos de idade. Ela formou-se em jornalismo e ela estudava sobre justiça social. E então ela decidiu que não seria uma dessas blogueiras, influências da internet aí que fala sobre justiça social, mas que não faz nada, só fica lá falando na internet e não faz nada. E ela decidiu que eu não seria uma dessas crentes chatas de igreja que ficava cobrando do pastor, gente que cobra do pastor, que cobra da igreja, mas também não faz nada. E então Liz, ela pegou um avião e foi para Uganda. Ela com 22 anos de idade, primeira viagem internacional dela, ela chegou lá, fez amizade primeiramente com uma jovem da Uganda, e depois com mais duas jovens da Uganda, e ela percebeu que essas meninas, elas estavam estudando o ensino médio, mas elas não tinham como perspectiva alguma de fazer faculdade, de continuar os seus estudos, e se elas não tivessem ajuda, elas iriam parar e não iriam dar prosseguimento. Então Liz, ela decidiu ajudar aquelas 3 moças a entrarem na universidade, a estudar, e ela sabia fazer sandálias. Ela tinha essa arte, Deus tinha dado a ela esse dom de fazer sandálias. E ela ensinou então essas moças a fazer sandália. E ela disse para as moças, falando assim: ó, se vocês por 9 meses fizerem sandália junto comigo, tá? Eu vou voltar para os Estados Unidos, e então eu vou vender as sandálias e a gente vai conseguir o dinheiro para você pagar, para vocês pagarem a universidade. E assim ela fez. Mais à frente ela vai criar esta empresa chamada Shape, essa empresa. E o slogan dessa empresa, se você perceber aqui, ó, tá em inglês, o slogan dessa empresa diz o seguinte: usando a roda para criar comunidades para mulheres globalmente. Uma empresa que, para promover o bem, para ajudar pessoas. E Liz é uma pessoa feliz. Ela diz o seguinte: olha o que ela diz. Olha o que ela diz sobre trabalho. Olha como é que ela vai entrevistar. Ache sua paixão. Porque os jovens acham sua paixão. Aí ela diz: ache sua paixão. Como é que nós achamos nossa paixão? Nós construímos nossa paixão ao invés de esperar até você encontrar sua paixão. Aí ela diz: identifique o seu problema à sua volta e desenvolva uma atitude de curiosidade para a solução. Assim que é construída uma vida de paixão e propósito. Quais são os problemas que estão à sua volta? Engaje para a solução deles. É assim que é construída uma paixão. Mas vamos voltar para a gente finalizar. É rapidinho o último descobrir. Ele diz: descobrir que tudo que Deus faz permanece para sempre. E isto nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para os homens que o pedem. Opa!
Que maravilha! Em outras palavras, descobri que existe um Deus acima de tudo e de todos. E quando Ele determina uma direção, não há o que fazer, nós temos que obedecer. Ele determinou essa direção, temos que fazer. Ele deu um manual para nós, que é a Bíblia. Então, seguindo o manual, não vai tentar fazer do seu jeito, não, você vai quebrar a cara, você vai bater na mão. Então, procura surfar com Deus. Mas o texto diz que Deus faz para o homem que o teme. E nós já vimos essa expressão aqui, mas quero reforçar: temer a Deus. Temer a Deus é reconhecer a existência de um Deus Criador. Eu não posso viver longe de Deus. Há um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é o Senhor da história, um Deus que dirige a minha vida. Eu preciso reconhecer isso, porque muitas vezes na rotina da vida, de fazer, a gente esquece de que o sentido da vida transcende essas coisas aqui na terra. E que nós aqui somos peregrinos, que aqui nós somos forasteiros, nós estamos na história, mas nós não somos aqui nessa história, a história não é o ponto final, e nós precisamos reconhecer que existe um Deus Criador, mas também nós precisamos reconhecer que existe, reconhecer a necessidade da sua graça. Se Ele não der sabedoria, se Ele não der conhecimento, se Ele não der felicidade, eu posso passar a vida buscando, e eu não vou conseguir, enquanto Ele dá graciosamente o seu prêmio. Quantas pessoas têm buscando, e nunca vão ser felizes, como Salomão chegou aqui? Só em Deus você vai poder ser feliz. Temer a Deus, temer a Deus implica em que os homens e mulheres reconheçam a sabedoria dos seus conselhos, ou seja, viver reverentemente os conselhos de Deus. Muitas vezes nós somos irreverentes aos conselhos de Deus, nós ignoramos a Bíblia, e começamos a viver a nossa vida, nós esquecemos que os conselhos de Deus estão aqui nas Escrituras, na Palavra de Deus. E aí nós ignoramos, quer não a Bíblia, isso é coisa chata. Quem escreveu a Bíblia foi um, ignora os conceitos de Deus, vamos ver da nossa maneira. Insistimos em obedecer os conceitos de Deus. O conselho de Deus, por exemplo, é que nós devemos trabalhar 6 dias, e no 7º dia, o dia do Senhor, o domingo, não é para mim trabalhar não, o domingo é para mim estar com o povo de Deus reunido, orando, buscando o Senhor, e é para isso. Esse é o conselho de Deus, mas nós ignoramos, nós queremos trabalhar 7 dias e não paramos. O conselho de Deus é que eu tenho que amar minha esposa, mas eu ignoro o conselho de Deus. O conselho de Deus é que eu tenho que tratar bem o meu filho, mas eu ignoro o conselho de Deus. O conselho de Deus é que eu não posso mentir, que eu não posso viver uma vida de promiscuidade, mas eu odeio e ignoro o conselho de Deus. Respeitar o conselho de Deus e viver em conexão com Deus. Olha, Salomão vai encerrar no capítulo 12, o penúltimo versículo do livro. Ele vai dizer assim: agora que já se ouviu tudo, vocês ouviram tudo? Ele foi falando no livro, ele disse: agora vocês já ouviram tudo. Aqui está a conclusão. A conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o essencial para o homem. Meu jovem, minha jovem, meu homem, homens e mulheres que estão aqui, este é o principal. E eu quero chamar vocês para a gente refletir e praticar algumas coisas. Primeiro, eu quero chamar você, depois do que você ouviu, a exercitar a felicidade como uma opção, como um estilo de vida. Seja qual for a situação, em vez de você alimentar o seu coração com lamento, com orgulho, com amargura, com ressentimento, aprenda a viver contente, aprenda a viver feliz com o que você tem, aprenda a parar um momento para a sua refeição, para sentar à sua mesa com a sua família, para orar, agradecer a Deus, alimentar e desfrutar do que Deus tem te dado, agradecer, exercitar a felicidade. Felicidade é uma decisão do seu coração. Aprenda também outra coisa que nós devemos sair daqui: pratique o bem, pratique o bem. Talvez a sua vida esteja um tanto quanto vazia, sabe por quê? Porque você vive para você mesmo. Você trabalha muito, mas não para promover o bem para ninguém, só para promover o bem para você mesmo. E o bem aí é sinônimo de fazer dinheiro. Você
quer descobrir um pouco a satisfação da vida, engaje no serviço que ajuda os outros. Engaje, participe, envolva com a igreja nos projetos de levar o Evangelho para as pessoas, faça alguma coisa boa para as pessoas, na igreja, fora da igreja também, no dia a dia, como estilo de vida. Pratique o bem, não fique alienado. Quando você passar por alguém que precisa, pare, ajude, assista. Você vai encontrar alegria para a sua vida. Terceira coisa, encontre paixão e propósito no que você faz. E aqui é complicado, porque talvez você chegue à conclusão hoje que você tem que dar um basta no que você vai fazer, ou no que você está fazendo, porque a razão por trás do que você está fazendo não é boa. Então eu preciso de parar de fazer isso e encontrar o que é coisa boa. Talvez a solução não esteja em você parar de fazer o que você está fazendo, mas reencontrar o sentido daquilo que você está fazendo. Descobrir o que você faz. E se você descobrir, isso vai dar prazer. Então você vai fazer a sua profissão exercer com alegria. Talvez você está cansado do seu trabalho porque você acha que você está fazendo aquilo só para ganhar dinheiro. Não, você também pode encontrar contentamento e prazer naquilo que você está fazendo. Você encontra ali a razão de que você está glorificando a Deus no seu local de trabalho. Finalizando, caminhe com Deus. Caminhe com Deus, o essencial, como ele encerra o livro. Caminhe com Deus entre o nascer e o morrer da sua vida. A única coisa que pode dar sentido para a vida é a consciência de que nós somos peregrinos, nós aqui somos forasteiros, nós aqui somos passageiros. E nessa caminhada nós temos que caminhar com Deus. Nessa peregrinação nós não podemos abrir mão de Deus. E se você não caminha com Deus hoje, é dia de você tomar uma decisão de caminhar com Ele. E até que você está aqui, você tem que ignorar Deus. Deus não faz parte da sua diária, da sua agenda diária. E você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua agenda diária. Convidar Deus para entrar na sua vida, para Ele te dar sabedoria, para você entender o tempo dele em cada momento da sua vida. E se você já tomou a decisão de andar com Jesus, e você já vive com Jesus, você é crente, mas ao longo da história você deixou um pouquinho a casa do Pai, é hora de você voltar. É hora de você voltar. Não, eu vou voltar, eu tenho que engajar. Eu tenho que estar conectado com Deus para me encontrar sentido e alegria para mim. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Você é um peregrino. Sua morada não é aqui. Nossa morada não é aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E nós precisamos entender e compreender que o sentido da vida é estar conectado com Deus. E para estar conectado com Deus, isso é possível por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós. E então nós vamos encontrar sentido para a vida em cada coisa, em cada momento. Mesmo que nós passemos pelas lutas, pelas ondas que vêm, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Como Paulo disse, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está cuidando da sua vida, Ele está cuidando da sua história. E um dia nós entraremos na pátria celestial. Aleluia. Um dia nós ouviremos a palavra: vinde bendito do meu Pai, uma posse do lugar que está preparado para você. Porque nossa vida não se limita aqui só nesse tempo de nascer e morrer. Nós vamos viver para a eternidade. Ó Deus maravilhoso, Pai querido, obrigado pela tua palavra. Não nos deixe passar por esta vida sem a convicção, sem a consciência de que nós somos peregrinos, de que nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro sentido da vida nas coisas aqui desta terra, no trabalho, na realização profissional, qualquer outra coisa. O verdadeiro sentido da vida está no Senhor, no temor do Senhor. E que com o Senhor nós vamos passar cada momento da nossa vida entendendo o propósito, sabendo que aqui o Senhor está nos preparando para um momento mais precioso, que é a vida eterna. Nos ajude, Pai, a viver como peregrinos, olhando para aquilo que o Senhor tem preparado para nós e construindo a nossa vida de tal forma que o Senhor seja glorificado em cada área, em cada momento da nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode colocar-se de pé para receber a bênção do Senhor? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.